Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 12ª sessão ordinária do dia 6 de maio de 2019, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Dr. Chaves, professora Can, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Claudinho, Rui Nova Onda, Gerson Araújo, Bira e Adair Pirineto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente, ofício do expediente, documentos do executivo, projetos de lei do executivo. Projeto de lei número 44 do executivo dispõe sobre a consolidação de regras para a divulgação de propaganda institucional no âmbito da administração direta municipal. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 45 de 2019 do Executivo altera a redação do inciso 6º do artigo 47 da Lei 3.462, de 18 de dezembro de 2013, alterado pela Lei número 4.366, de 7 de agosto de 2018, referente à composição da Comissão Permanente de Acessibilidade do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 46 de 2019 do Executivo altera a redação da linha G do inciso 1 do artigo 4º da Lei 3.801, de 11 de março de 2015, referente à composição do Conselho Municipal de Assistência Social. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 47 de 2019 do Executivo altera a linha C do inciso 1º do artigo 3º da Lei 2.862, de 10 de setembro de 2010, referente à composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 48 de 2019 do Executivo altera a redação da linha H do inciso 1º do artigo 6º da Lei 3.818, de 24 de março de 2015, referente à composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 49 de 2019 do Executivo altera a redação do inciso 6º do artigo 3º da Lei 4.356, de 4 de setembro de 2018, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Álcool e Drogas no município de São João da Boa Vista e a criação do Fundo Municipal de Álcool e Drogas. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Documentos do Legislativo. Projetos de decreto do Legislativo. Está presente o vereador Vicky e o doutor José Eduardo. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2019, de autoria do vereador Sebastião Neres, concede medalha de mérito cívico 24 de junho à ilustríssima senhora Persiliana Olímpia de Souza. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moções 24 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, enfim, a moção de aplausos ao tiro de guerra 02 de 036 pela apresentação realizada na cerimônia do 50º aniversário do Jardim 1º de Maio. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção 24, subscrita pelo vereador Adair Pirineto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professora Can, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Moção número 25, de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, envia moção de aplauso ao delegado da Polícia Civil,
José Gregório Barreto, pelos serviços prestados em São João da Boa Vista e por sua aposentadoria. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Sebastião Neres, Odair Perinoto, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Vicky, já falei. Doutor Eduardo também. Moção número 26, de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de aplausos a Rosângela Aparecida Torati, pelos serviços prestados ao município e por sua aposentadoria. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção 26, subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Moção número 27 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de congratulações ao Departamento de Cultura pela realização da festa dos 50 anos da Vila 1º de Maio. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Moção 28 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de congratulações ao padre Adriano Roberto da Silva pela passagem do seu 15º aniversário de sacerdócio. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Moção 29 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de congratulações ao Departamento de Esportes pela realização da festa dos 50 anos da 1º de maio. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Moção número 30 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de congratulações para a equipe feminina de futebol de salão de São João da Boa Vista, por tão bem representar a nossa cidade. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Claudinho, professor Acan, doutor Zé Eduardo, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Requerimentos. Requerimento 148 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Solicita a construção de uma rotatória entre as ruas João Lopes Messias e Henrique Martarello. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 149 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a instalação de vagas para idosos e deficientes no estacionamento rotatório Zona Verde, localizado à rua Conselheiro Antônio Prado, próximo à farmácia de alto custo. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda e Gerson Araújo. Requerimento 150 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida de Oliveira Costa, solicita ao Executivo o cumprimento das leis de número 50 de 1983, 4.144 de 2017 e 4.198 de 2017, que dispõe sobre a construção e conservação de muros e passeios. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 151 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida de Oliveira Costa, requer informações sobre a detetização contra escorpiões, mosquito e transmissor da dengue e a limpeza de terrenos existentes no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 152 de 2019, de autoria do vereador Sebastião Neres, encaminha outro projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do sistema de controle de frequência de alunos
em escolas públicas por meio digital. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pela vereadora Patrícia Magalhães, professora Campo. João Ancião. Requerimento 153. João Moreto, desculpa. Requerimento 153 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Encaminho o anteprojeto de lei que dispõe sobre o programa Censo Inclusão e Cadastro Inclusão para pessoas com deficiência no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Odair Pirinoto, Claudinei Damário, João Moreto, professora Campo, Patrícia Magalhães, Digital. Rui Nova Onda, e João Anselmo, e Claudinho. Requerimento 154, 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Encaminho o anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o cadastro municipal de protetores e cuidadores individuais de animais no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Odair Pirinoto, Rui Nova Onda, João Anselmo, professora Cam, João Moreto. Requerimento 155, 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite, solicita ao CETRAN a construção de um redutor de velocidade à rua Aparecida Ventura Rocha, bem como estudos para a implementação de mão única de direção no entorno da praça existente no local. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda e Claudinho. Sebastião Neres, Odair Pirinoto, João Moreto e João Anselmo. Requerimento 156 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a instalação de iluminação no estádio de futebol do Sebastião Rodrigues do Nascimento, Sabá, no bairro Jardim 1º de Maio. Em deliberação, aprovado, oficie. Requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, Claudinho, Odair Pirinoto, Claudinei Damário, João Moreto, Patrícia Magalhães, João Anselmo, professora Campo. Requerimento 157 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândido Oliveira Costa. Solicita a abertura de uma rua ao lado da ENEB Irmã Hermínia, situada na rua Graziela Vasconcelos de Godoy, número 12, no bairro Jardim Solar da Mantiqueira. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 158 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândido Oliveira Costa. Solicita resposta aos requerimentos de número 44, 45, 46, 49, 59 e 61 de 2019, todos encaminhados ao CETRAN. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 159 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita a pintura de sinalização de trânsito do solo nas ruas dos bairros Jardim do IP 1, 2 e 3. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Odair Pirinoto, Claudinho, João Moreto, Dr. Zé Eduardo, João Anselmo, professora Cam. Requerimento 160 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita a construção de uma rotatória entre os cruzamentos da Avenida João Osório com as ruas Padre Irineu e da Saudade. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Indicações. Indicação 58 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a construção de um redutor na rua Oswaldo Américo Carneiro, próximo ao número 357, do bairro Jardim Progresso. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador João Moreto. Indicação 59 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita o recapeamento à rua Serafim José Ferreira, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Odair Pirinoto, Sebastião Neres, João Moreto, professora Cam, João Anselmo, Rui Nova Onda, Patrícia Magalhães. Indicação 60 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Solicita melhorias na estrada da ENEB Genoefa Pão Bernardes, no bairro do Macuco. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador João Moreto, professora Cam, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda.
Dr. Zé Eduardo. João Sebastião Neres, Leonardo Perinoto e Claudinho. Indicação 61 de 2019, de autoria do vereador Antônio Patrícia Magalhães, pedi para você escrever. Solicita o recapeamento do trecho da rua Marcos Vinícius M. Matiello, no bairro Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pela vereadora Patrícia Magalhães. Sebastião Neres. E João Moreto. João Anselmo, professor Acan e Claudinho. E Rui Lavanda. Ofícios do expediente. Ofício do expediente número 56 de 2019, de autoria do ADI, Assessoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Envia resposta ao ofício diverso do número 068 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, e ao requerimento número 069 de 2019, de autoria do vereador Alquevique Antoniola. À disposição dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Arquevique. Por gentileza, eu pediria uma cópia dessa resposta do Executivo. Já Se fizesse uma cópia, encaminhado. Solicitar para a mesa fazer. Ofício do expediente número 57 de 2019, do MPS de São Paulo, MPSP, Ministério Público do Estado de São Paulo. Informe que o ilustre promotor de justiça Hernani de Menezes Vilhena Júnior assumiu a 4ª Promotoria de Justiça do município. À disposição dos vereadores. Tendo chegado um ofício do Executivo agora à tarde, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Tendo Vossa Excelência encaminhado a essa Prefeitura, solicitado ao vereador Eunice Chaves Júnior, substanciado no ofício 119/2019, e da vereadora Patrícia Magalhães Teixeira Nogueira Melo, substanciado no ofício 120/2019, publicamos que o senhor Ademir Martins Boaventura, vice-prefeito e do vice-prefeito municipal, e do senhor Lúcio Doval, encontra-se impossibilitados de comparecer na sessão ordinária da Câmara Municipal a realizar-se no dia 6 de maio de 2019, às 19h30, por motivo de compromissos assumidos anteriormente por essa mesma data. Solicitamos a gentileza de remarcar o comparecimento dos mesmos para o dia 13/5, segunda-feira próxima. Contando com a colaboração de Vossa Excelência, antecipamos os agradecimentos. Senhor presidente. É pela ordem, vereador Chaves? Quem que assinou a resposta, por gentileza? O chefe de gabinete, José Carlos da Silva Dória. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, a seguir passam a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Chaves. O meu é rápido, posso falar daqui mesmo? Não? Pode sim. Me chamou a atenção esse final de semana 2 reportagens de um jornal local. A primeira com relação à Unify, na compra do estacionamento da Santa Casa, na construção de 20 leitos de UTI, de um centro cirúrgico e mais algumas benfeitorias, né? Eu gostaria que a casa solicitasse à Unify que fosse encaminhado para nós a cotação do terreno por 3 corretores para ver se o valor realmente é o correspondente a que vai ser pago pela Unify, o valor da obra, da manutenção dessa obra, e assim, eu acho que a obra é muito importante, vai trazer um bom benefício, porém, continua sem soluções para a dívida da Santa Casa. Se faz, e todo mundo corre da dívida da Santa Casa.
Se fala em dívida da Santa Casa, todo mundo sai pela tangente. Ninguém responde, ninguém dá solução, ninguém faz absolutamente nada e está se construindo coisas novas na Santa Casa. A construção eu acho excelente, os leitos, o centro cirúrgico realmente da Santa Casa é muito ruim, mas e a dívida da Santa Casa? Como vai ficar? Continuar crescendo sem tomar providência? E vamos lá autorizar a construção de uma sede nova. Então, seria esse um dos casos. E o outro caso que me chamou a atenção foi com relação às consultas oftalmológicas, com relação a zerar as filas de consultas oftalmológicas e ao índice de abstenção que tem quando os pacientes são chamados para a consulta. A própria reportagem já fala que o índice de abstenção é em consequência da demora no chamar. Porque quando esses pacientes são chamados para uma consulta oftalmológica ou qualquer outro tipo de especialidade, eles já precisaram resolver de alguma maneira, porque demora-se muito tempo. Então, na realidade, eu acho que tanto uma quanto a outra reportagem aqui, elas estão muito... foram bem feitas, né? E estão um pouco interligadas com a não presença do vice-prefeito hoje aqui. Que isso eu vou falar posteriormente. Obrigado. Será feitos os pedidos à Unify. Agora, quanto à oftalmologia, semana que vem o diretor de saúde está aqui. Acho que podemos perguntar pessoalmente. Acho que fica mais fácil. Pode ser assim? Ô Bira, me permite só uma parte? Pois não. E o jornal, apenas assim, tem uma errata na nota que fala que o diretor de saúde, ele é médico. O diretor de saúde não é médico, né? É dentista, tá? Mais uma vez inscrito? Não há ninguém mais inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nessa noite. Está escrito para fazer o uso da tribuna livre nessa noite a munícipe Miriam Lúcia Pacheco Pancieri, que falará sobre o tema Carnudo e IPTU e as restrições ao comércio no município. Por favor, pode ir. Boa noite a todos. Boa noite, dona Miriam. Seja bem-vinda à nossa casa. Boa noite. A senhora tem 7 minutos para... Fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui agora com um outro assunto, né? Eu vou devagar um pouquinho, mas eu já vou começar dizendo direto no assunto. Isso aqui são 11 carnês de IPTU, daqui de São João da Boa Vista, que ao longo de 22 anos, com o meu trabalho e do meu marido, nós conseguimos comprar e construir nesses terrenos quase todos construídos. Tem 2 aqui que não tem construção. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu tenho aqui dois terrenos de 300 metros, 2 terrenos que são comerciais. Esses 2 terrenos estão bem próximos um do outro, coisa de 500 metros, não dá 3 quarteirões um do outro. Só que o imposto é R$ 700 por ano, mais ou menos. O outro é simplesmente 2.900 e poucos reais. O que eu fiz? Conversei com o Bira chamou 2 pessoas daqui da prefeitura, departamento. Quem que veio conversar comigo, Bira? O departamento? Eu disse o do cadastro e o jurídico da Câmara. Aí eu perguntei por que tem essa diferença de 400% em 2 terrenos do mesmo tamanho, comercial, próximos um do outro, com essa diferença. A resposta que ele me deu me deixou muito preocupada, mas muito mesmo.
Primeiro porque 2.900 num terreno comercial, ele falou assim, olha, nós avaliamos pelo que as imobiliárias passaram para nós, o terreno hoje. Bom, a avaliação está errada, para começar. Aqui está dizendo que o meu terreno custa 127 mil. Eu paguei 101 mil nesse terreno. Está errado. Segundo, se eles avaliaram em 127, vamos dizer que isso aqui foi a valorização do imóvel. A valorização do imóvel é devido a quê? O plano diretor fala o seguinte, que a prefeitura pode cobrar os impostos da gente baseado no seguinte fato. A prefeitura dava, hoje não dá mais, iluminação, dava o calçamento, dava a guia, dava o esgoto, dava a água, a sinalização das faixas de pedestre. Tudo isso a prefeitura tem de retribuição o imposto. No plano diretor está falando que como o meu imóvel está sendo valorizado por todas essas benfeitorias que a prefeitura deveria dar, esse imposto é devido por causa disso. Acontece que hoje o loteador, quem tem que dar o imóvel já com todas essas benfeitorias, e quem está pagando esse preço da benfeitoria, nós que compramos o terreno. Isso aqui é dinheiro meu. Eu paguei a água, eu paguei o esgoto, eu paguei a guia, eu paguei o calçamento e o imposto está 400% mais. Resposta dele, o outro terreno está defasado. Aí eu surtei. Eu tenho 11. Um está atualizado em R$3.000. Se os outros for atualizado em R$3.000, eu que sou funcionária aposentada federal, 40% do meu salário vai para pagar esses impostos. Tá, agora eu vou voltar na historinha que eu falei que eu ia contar para vocês. Eu casei com um cara da roça. A minha mãe perguntou para mim se ele trabalhava, se ele era trabalhador, porque eu falei para ela que ele tirava o leite de manhã e ficava o dia inteiro. Tratou dos porquinhos, da galinha, mas ele não planta, Miriam. Ele não plantava, vocês sabem por quê? Porque o vizinho dele, que chamava a gente de pombinho, que passava com o trator na frente de casa de manhã e de tarde, plantando, que era filho único que nem ele, perdeu o sítio de 19 alqueires porque ficava financiando em banco para plantar milho. O saco de milho, o preço que está, a semente, o preço que está, o adubo, o preço que está, ele perdeu o sítio. O que eu fiz com meu marido? Ailton, o que você sabe fazer além de tirar leite de vaca e dirigir trator? Você está vendo o forro da casa? A laje? Tô. Fui eu que fiz. Falei, então você é pedreiro. Eu falei, olha, se eu sou pedreiro, eu não sei, mas que eu fiz, eu fiz. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Meu pai me deu um terreno de 1.000 metros, porque ele era junto com uma outra propriedade. Era o lazer nosso. Meu pai já estava se aposentando, ele comprou 2 terrenos no Solário da Mantiqueira, pôs um no meu nome e falou, olha, Miriam, eu sou cigano, para eu não vender isso aqui, eu vou pôr a outra metade no teu nome, que a hora que eu falar em vender, você me segura. Só que meu pai morreu, a minha mãe deu a outra metade para minha irmã, eu virei para minha mãe e falei, olha mãe, eu tenho um marido que vai vir da roça, morar para a cidade, porque eu não vou sair do meu emprego de funcionária do INSS para ir morar lá na roça. Eu ganho bem, ele tira um salário mínimo tirando leite com o pai lá na roça, o dinheiro que ele ganha, a corretagem de um sítio, de porco, é isso que ele ganhava. Ele e meu sogro, filho único, a mãe falecida, só tinha ele e o pai. Eu trouxe ele para São João da Boa Vista e nós começamos. Compramos um terreninho. Compramos não, a minha mãe trocou comigo um terreno na Nova São João por esse de 1.000 metros. Meu pai já tinha falecido, o que queria fazer com o terreno na Nova São João? Ele queria construir
apartamento para alugar para estudante, faculdade de veterinária, a cidade está evoluindo, está crescendo. Eu pediria mais um tempinho. Tá, dona Miriam, seu tempo se esgotou, eu vou dar mais 3 minutos para a senhora concluir, tá bom? O que acontece é que eu e meu marido lutamos a vida inteira. Eu tenho artrose no quadril. Um dia eu cheguei no meu serviço com o rosto sujo de vermelho. Vermelho. A minha chefe, Miriam, o que aconteceu com você? Eu ri, né? Ela falou... Falei para ela, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava no primeiro andar da casa, que eu levei 20 anos para fazer, que eu fiz ela porque a gente não viajava, não passeava, economizava dinheiro para fazer isso aqui, ó. O pé de meia. Ele nunca pagou INPS na vida, sabe por quê? Porque eu sou funcionário da Previdência e sabia o que a Previdência ia virar hoje. Eu sabia que a Previdência não tem patrimônio. Por quê? O dinheiro da Previdência, 100 anos aplicado na Previdência, não foi guardado, não foi administrado pelos próprios funcionários. Não tem. Por isso que hoje não tem dinheiro para pagar a Previdência. Não tem dinheiro para pagar aposentado. Não tem patrimônio, não tem renda a Previdência. Ele não tem NIT. Eu falei, olha aqui, ó, o nosso futuro. Eu vou trabalhar para isso. Ah, mas você é mão aberta, você desperdiça dinheiro. Então eu vou economizar. Só que tem o seguinte, quando eu tiver para me aposentar, eu quero fazer turismo na minha propriedade. Eu quero ter uma casa com sacada de vista para a serra, com churrasqueira, com isso, com aquilo. Ele fez a casa para mim. Só que eu estava no primeiro andar, em vez de eu fazer fisioterapia, agachar, levantar para amarrar o tênis, eu estava catando tijolo lá para ele jogando lá embaixo e eu pegando lá em cima. Cheguei no meu serviço com a cara suja, de terra vermelha, a minha chefe virou para mim, o que está acontecendo? Eu estava fazendo fisioterapia. É lá a minha mantiqueira, é lá a minha caminhada. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, é fruto do nosso trabalho, 22 anos trabalhando. Para quê? Para chegar aqui, eu vi um cara da prefeitura falar que o terreno que vale 700 está defasado. Eles têm que atualizar pelo valor do imóvel e cobrar os 3 mil. Vocês vão fazer isso com a gente? Vão paralisar a cidade? Você não pode guardar um terreno. Sabe por que eu tenho 2 terrenos vagos? Um é para fazer a cirurgia do meu quadril. É 80 mil, uma prótese boa para quadril. Eu tenho um sistema da GEAP de saúde. Sabe onde que eu vou operar o joelho mês que vem? Em Poços de Caldas. Aqui eles não operam, não tem Unimed, não tem Santa Casa, não tem porcaria nenhuma. A gente luta, gente. A gente sofre. A gente tem porque a gente trabalha. Não é justo vocês paralisarem o comércio, paralisarem. Quem quer guardar um terreninho para o seu filho. Esse comércio que eu fiz no outro terreno é para minha filha, de 20 anos, que está na faculdade. Se o estudo dela não der nada, eu falava para o meu marido, o que nós vamos fazer com a nossa filha? Eu falei para ele, se ela for boa para estudar, a gente empurra. Vai, colegial, faculdade, mestrado, doutorado. Se ela não prestar, nós pegamos um carrinho quente, uma carrocinha de carrinho quente, dá na mão dela e manda ela trabalhar, fazer que nem nós, ó. Vai lutar para ganhar o seu. Eu vou dar 30 segundos então para a senhora expor o que a senhora gostaria. O que eu quero é o seguinte, esse aumento, 400%, está paralisando os futuros loteamentos de São João da Boa Vista. Está todo mundo vendendo terreno na Alvorada. Um absurdo, R$ 2.900 de imposto. Sendo que a gente que pagou as benfeitorias, a gente que... É o nosso suor, é o nosso trabalho, gente. Que é isso? Tem uma rua de comércio, faz uma única na rua. Acabou com o comércio. Não estou conseguindo alugar o barracão. Vocês estão paralisando a cidade. Tem que pensar nisso. Tem que ver muitas coisas. Até a discussão que vocês fizeram aqui, negócio de esgoto, que a Sabesp não quer que outras empresas entrem. Gente, esgoto
dá metano. Metano é gás. O botijão de gás está R$75. Se fizessem o tratamento do esgoto correto, é R$75. Fácil. Pesquisei na internet. Eu tenho vaca lá no sítio. O esterco de um porco dá para você cozinhar o dia inteiro para uma pessoa. Falei. Dona Miriam, você poderia ser objetivo no final? Então, para a gente... Eu quero que vocês revejam esse valor desses impostos, desses terrenos novos. Alvorada, Macaúbas, está um absurdo. Está um absurdo. Tá, a gente vamos fazer, então, conversar com o jurídico da casa e vamos ver o que pode ser feito, né? Aí a gente já vamos estar vendo o que pode ser feito, né? Aquele dia eu não participei muito do final da conversa, mas a gente vamos conversar com a casa e ver o que a gente consegue fazer, tá? Muito obrigado pela presença. Desculpa o desabafo, gente, mas olha, ultimamente é muita coisa para minha cabeça. Muita. É um problema atrás do outro, é várias situações. É esse país que não ajuda em nada, gente. Tá difícil trabalhar. É o que eu falei agora para o meu marido. Ele falou, Miriam, nós investimos numa coisa só. Não, nós não investimos numa coisa só. Eu tenho sítio. Eu tenho as casas. O que mais que eu falei para você, Ailton? O comércio. Comércio. Eu fiz um excelente lugar para abrir um comércio. Não tem jeito de tocar. Vou tirar minha filha da faculdade para tocar comércio numa rua de mão única, num bairro que não tem saída para lado nenhum, com todas as ruas sem saída, não tem movimento. Mas a gente vai, nós vamos então encaminhar para ver o que pode ser feito. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Não há nenhum vice-pesquisa, senhor presidente. Encerrada a tribuna livre, a seguir passa a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nessa noite. Primeiro está inscrito é o vereador Sebastião Neres. Está presente o vereador Tite. Boa noite a todos, à mesa, ao público presente. A gente entrou com um anteprojeto aí a respeito de reconhecimento facial nas escolas. Muitas vezes nós aqui entramos com algum projeto e às vezes fica aquele ponto de interrogação que estamos querendo aí coisas rápidas demais, mas na verdade é o seguinte... Já existem muitas cidades aí no estado de São Paulo, no Brasil, que já existe nas escolas o aparelho que faz o reconhecimento facial dos alunos. O aluno chega perto do aparelho, ali ficou registrado ele em todo o programa da escola. E o próprio pai, através da internet, pode saber se o filho está na escola ou não. E evita também de entrar, às vezes, pessoas... o caso que fizeram lá em São Paulo, tudo, né? Entrar na escola sem ordem, né? Então ali na portaria tudo registrado. Inclusive eu tenho aí uma filmagem de uma cidade pequena, com 28.500 habitantes, que já tem isso nas escolas. Eu vou passar aí para os senhores verem. Olha só que legal, gente, essa nova tecnologia. Presta atenção nessa história. Uma escola passou a adotar o reconhecimento facial para controlar a frequência dos alunos. Caso o estudante falte, uma mensagem de texto é enviada para os pais, avisando que a criança não está estudando. Já pensou? Já tem. 8h46, vamos ver a matéria. A tradicional chamada dos estudantes no início das aulas pode estar com os dias contados na rede municipal de Igarapava. Um projeto piloto na escola Alfredo Cesário de Oliveira registra a frequência diária dos alunos por meio da leitura digital da face de cada um deles. O novo sistema possibilita que os pais também acompanhem a rotina dos filhos na escola por meio de um aplicativo no celular. Vai ser muito bom para a gente vai saber a hora que ela vai entrar na escola, né? Então é uma segurança para nós, né?
A escola, que tem cerca de 1.200 alunos, virou referência na região. Eu recebi a visita já de diretoras de 2 cidades, não tão próximas à nossa, que ficaram sabendo da instalação do programa na nossa escola e elas já vieram para conhecer. Diariamente é gerado um boletim para a direção da escola, mostrando o percentual e o número absoluto de alunos presentes e ausentes. Com o fim da chamada, o professor ganha pelo menos 10 minutos a mais na sala de aula. Iniciativa aprovada pelos próprios alunos. Achei legal, né? Porque aí, como assim, tipo, se as pessoas quiserem matar a aula, não tem como, né? Porque chega no celular dos pais, assim, sabe? Se o aluno não vier na escola, ele já envia uma mensagem para o aplicativo. E para aqueles telefones que são mais antigos, nem todos eles têm um smartphone, eles geram um SMS, avisando que o aluno não está na escola. De todos os benefícios oferecidos pelo programa, o maior é estreitar a relação da escola com a família. Além de comunicar os pais, o sistema ajuda na gestão da escola, que pode, por exemplo, adequar a quantidade de merenda a partir da presença dos alunos, evitando assim o desperdício. A gente vai conseguir, né, já fazer esse levantamento bem cedo e passar a informação necessária da quantidade de alunos por dia. Então é isso, a gente como vereador, a gente tem que pensar no dia de amanhã também, não é só no dia de hoje. A cidade de São João da Boa Vista tem aí mais ou menos seus 100 mil habitantes, né, está progredindo e temos que progredir na área da saúde, da educação, e a gente como vereador, não pode pensar só no tapa-buraco de rua, não. Temos que pensar em projetos importantes para a nossa cidade, para o dia de amanhã. Muito obrigado. Mais um vereador inscrito? Próximo é o doutor Chaves. Boa noite. Bom, o que me traz aqui hoje é que ontem a cidade acho que viveu uma tragédia, né? E novamente o assunto está correlacionado com drogas e depressão. Então tivemos ontem 4 óbitos na cidade. E a primeira parte do assunto aqui eu venho falar com relação ao IML. O nosso IML tem um médico, atualmente o IML, porém fica em escala de plantão. Ontem, os 4 óbitos que ocorreram na cidade, os 4 precisaram ser transferidos para outra cidade. Isso causa um transtorno para essas famílias, uma demora para poder velar o corpo, um sofrimento que eu acho que passou da hora de acabar. Nós precisamos rever isso. São João é a principal cidade da região, é o polo. Eu acho que isso deveria ser concentrado na nossa cidade. Porque, infelizmente, esses corpos são transferidos para outros locais, demoram demais e os familiares ficam sofrendo à espera da chegada desse corpo para poder velar e, às vezes, velar por algumas horas apenas, o que poderia ser resolvido aqui. Então, ontem foram 4 casos. Um de um senhor de 51 anos de idade, 7 horas da manhã, que foi encontrado morto pela família. Uma menina com 19 anos de idade que se suicidou. Aí entra o caso da depressão. Depois foi o caso, infelizmente, da Lúcia, né? Com o filho, com um dependente químico, que é um grave problema que em outras vezes eu já falei aqui, que eu acho que tanto droga quanto depressão precisa de um trabalho multidisciplinar. Acho que nós precisamos pensar alguma coisa aqui na casa para trabalhar essa área de droga, essa área de depressão, essa área do álcool, para poder chegar nas escolas, para poder chegar em todos os ambientes, para diminuir esse nível de droga, de depressão, e que vai culminar com o suicídio. São João tem um nível altíssimo de suicídio. Uma jovem de 19 anos, num caixão, gente, tem uma vida toda pela frente, e se suicida. Então, um trabalho multidisciplinar, né?
com panfletos, trabalho na escola, trabalho na rádio, trabalho na TV, conscientizar a população desse grande problema que é a droga, o álcool e outros vícios. E eu estou falando isso porque ontem, dando uma olhadinha no Facebook, dando uma espiadinha à noite, me chamou a atenção a postagem da Gabriela Doval, falando sobre isso. E falando sobre a necessidade da implantação desse serviço no município. Que isso já foi debatido outras vezes aqui. Mas eu acho que a gente tem que tirar do debate e tornar isso real. Porque o sofrimento dessas famílias é muito grande e isso pode acontecer com qualquer um de nós que está aqui. Tanto no plenário quanto na plateia. Nenhum de nós está livre de ter um caso desse na família. Isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. E é grave e precisamos ter um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo. Isso é importantíssimo. Com relação ao IML, já existe um médico na cidade, porém não é suficiente, né? E ontem, após o óbito da Lúcia, eu estava no velório de um colega que havia morrido, e eu fui até a funerária e fui questionado por algumas pessoas que ali estavam se eu sabia das condições da onde está hoje o ML de São João da Boa Vista. Eu falei que não, que eu tinha ido lá algum tempo atrás, quando deu aquele debate no nosso outro mandato, e não havia voltado mais. Aí pediram para encarecidamente que desse um pulo até o ML para ver as condições do ML. Porque segundo as pessoas, o ML está funcionando, mas vamos dizer assim, está funcionando de uma maneira, entre aspas, quebra-galho. Ele está fora dos padrões da Secretaria de Segurança Pública. Então eu acho que isso também é importante, pois já que nós estamos pleiteando que tudo isso seja feito em São João, que seja feito da maneira correta. Se o ML estiver realmente fora dos padrões, vamos procurar nos devidos locais, nos órgãos estaduais ou municipais, para que seja corrigido. E vamos tentar sanar esse problema da população são-joanense. Eu acho que são fatos graves, tristes, e que eu acho que nós precisamos começar a trabalhar para tentar diminuir isso. É um trabalho a longo prazo, porque lidar com droga, lidar com depressão, lidar com álcool é muito difícil. Então é um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser pensado no que se fazer, né? E outra, com relação à não presença do vice-prefeito hoje, está aparecendo a história do Tom e Jerry, né? O gato correndo do rato. O convite ao vice-prefeito é para nós tentarmos solucionar os problemas que estão acontecendo na cidade. Está começando a faltar remédio nos postos. Já foi levantada a situação da Santa Casa, que eu não preciso repetir aqui, que já está até cansativo, de tantos problemas que ocorrem na Santa Casa. O Departamento de Saúde, a escala médica está sendo feita pelo chefe de manutenção. Quem que deliberou isso para ele? Quem manda no departamento, seria um departamento, nunca o diretor de saúde está lá. Você sempre fala com alguém, mas o diretor nunca está lá. Aí você pega o carrinho, dá uma passadinha, foi no consultório dele, ele está lá. Então, pera um pouco aí. Quem que é o real diretor de saúde de São João da Boa Vista? Vai trabalhar ou não vai trabalhar? Por que ele deliberou funções ao chefe de manutenção, que é fazer a escala médica? Que recentemente proibiu um médico de até ir num congresso médico. Que recentemente proibiu até o vice-prefeito de alterar o dia do horário dele de trabalho. Foi barrado pelo chefe de manutenção. Espera aí, então não tem diretor de saúde? Então, nós precisamos que agora parece que está marcado para vir a semana que vem, né? Mas gente, é para resolver. Aqui não vai ter briga, aqui não vai ter embate, nada.
Mas esses problemas que são de muita importância para a população têm que ser resolvidos aqui na casa. Os remédios estão acabando. E a desculpa está dando que a FURP está ficando sem remédio. E o que a gente tem a ver com a FURP? O que a população tem a ver com a FURP? O município tem que fornecer os remédios. Tem que ter remédio nos bairros. Tem que ter. Papel higiênico está acabando. E aí, como é que vai manter os postinhos abertos? Sem remédio? Para quê? A população não pode comprar. Se a FURP está com problema, peraí. Então a solução tem que vir do município. Porque eu já sei que a resposta vai ser essa. Ah, está faltando porque a FURP está com problema. E aí é nós com a FURP. Mas o problema é São João da Boa Vista. Nosso problema é São João da Boa Vista. Certo? Como que um chefe de manutenção... Eu achei um absurdo isso que eu fiquei sabendo. Barrou a troca de horário do vice-prefeito. Como isso? Cadê a autoridade do vice-prefeito? Cadê o vice-prefeito, que ia ser o prefeito da saúde? Que falou que a saúde ia ser uma beleza. Beleza onde? Beleza onde? Nem se trouxer Gisele Bündchen aqui não fica uma beleza a São João da Boa Vista. Vamos ser coerentes, vamos ser realistas. E para com esse tom de R. Eu espero que semana que vem eles estejam presentes aqui. Os dois, correto? Porque tem muita coisa a ser resolvida e a população vai começar a sentir falta de medicamentos, vai começar a sentir falta de várias coisas relacionadas à saúde em breve. Isso a curto prazo de tempo. A curto prazo de tempo. E quando, vou voltar aqui, isso já está se tornando repetitivo, mas é algo importantíssimo, que é um caso, por exemplo, do ML que aconteceu ontem. O ano passado, o doutor Ademir esteve presente aqui, e mediante uma ideia do vereador Rui, foi aprovado por toda a casa uma verba para vamos dizer assim, uma contratação, uma locação de um leito de UTI neonatal. Gente, isso foi encaminhado eu já estou sabendo, né? Isso foi encaminhado pelo prefeito ao diretor de saúde para uma resposta em janeiro. Nós já estamos em maio, até hoje a resposta não veio. Cadê o interesse nisso? Será que nós vamos esperar mais uma mãe perder um bebê para o assunto vir à tona de novo, depois da morte de uma criança? Isso não vai ser resolvido antes. Isso tem que ser resolvido antes, é o trabalho preventivo. É muito melhor você prevenir do que você remediar. E às vezes não dá tempo para remediar. Então são casos que nós precisamos resolver com o vice-prefeito. E outro assunto, eu fui dar uma voltinha nas escolas. Que algumas professoras me ligaram para dar uma olhadinha nos uniformes, que também foi a verba da Câmara, né? Alguém já foi ver os uniformes? Então, vamos dar uma olhadinha, olha que lindo que ficaram os uniformes. Eu gostaria que a casa, ou pode fazer no meu nome, se a casa não quiser, eu gostaria de saber qual foi o destino do dinheiro da sobra da Câmara. Porque aqui a casa deliberou pela UTI neonatal e pelo uniforme para as crianças. Não tem nem UTI neonatal e nem uniforme para as crianças. Obrigado. O Dr. Paulo, jurídico da casa, ele tem informações sobre o IML. Poderia passar para a gente, doutor, fazendo um favor? Pois não. Desculpa, vou suspender os trabalhos por tempo determinado para que o doutor possa explanar para nós a respeito do IML. Boa noite a todos. Boa noite, Chaves. Com relação à tua fala a respeito do IML, eu gostaria de esclarecer que no ano passado foi encaminhada uma representação para o Ministério Público referente à falta de médico no local. Até o Ministério Público ele encaminhou um ofício para a gente informando que foi aberto um inquérito civil para poder apurar isso. Foi descrito toda a questão aqui que
São João da Boa Vista, por ser a maior cidade da região, acabaria até abarcando outras cidades, né? E que está em falta, e há anos essa casa tem feito vários ofícios para o IML e não tem uma resposta, tá? Aí, como medida, assim, para poder obter alguma ação concreta com relação a isso, até uma omissão da parte do Estado, foi encaminhada essa representação. Ela está em andamento, se for o caso eu posso até verificar em que pé que está esse inquérito civil para poder prestar esclarecimento para você, para ver se pode ser resolvida essa questão o mais rápido possível. Tá? Ô Paulo, assim, eu agradeço o teu esclarecimento, eu até lembro desse encaminhamento para o Ministério Público, né, que isso já é uma luta de toda a casa há muito tempo, né, mas gente, ontem foi terrível, foram 4 casos, um caso chocante, acho que deixou a cidade toda, sabe, impressionante. Eu, infelizmente, né, vi o corpo da Lúcia, é algo assim que, olha, é terrível. E conversei com a família da menina que suicidou. Olha, é muito triste, porque é que nem eu falei, ninguém aqui está isento de acontecer com alguém da nossa família. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que olha, foi chocante ontem, estou falando sério, brincadeira. Eu estou acostumado a lidar com isso. Estou acostumado há anos lidar com acidente, com casos graves, mas igualzinho ontem, vou te falar sério, é uma comoção muito grande, entendeu? Então, além do ML, que o Paulo esclareceu, né, que já sabia desse fato, Bira, eu acho importante um trabalho preventivo. Não sei como nós podemos fazer isso. Panfleto, uma equipe multidisciplinar para ir nas escolas, utilizar o espaço em rádio, na TV local, mas falar sobre droga, falar sobre depressão, falar sobre o tema suicídio, para tentar diminuir um pouco esse índice no nosso município, que infelizmente é muito alto. É muito alto. E para que outras famílias, né, não venham a sofrer o que essas famílias sofreram ontem. Obrigado, Paulo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jorge, está suspenso. Está suspenso, está mesmo. Por educação, senhor, pela ordem. Esclarecimento da população aos vereadores. Acho que umas 3, 4 semanas atrás, o doutor Paulo Hadid, delegado seccional, e o doutor Carlos Paioni, o qual médico legista, me procuraram para falar sobre as condições onde fazem a autópsia. Prontamente eu entrei em contato com o gabinete, onde o Dória, eu, Dr. Paulo, Dr. Carlos Paioni estiveram no local e vimos as péssimas condições que estavam lá de insalubre para fazer as autópsias. Através de constatação desses fatos, foi prontamente encaminhado ao prefeito e ele deu todas as autorizações para poder fazer a reforma possível, junto com o administrador do cemitério, e ver também com o pessoal dos legistas o que eles precisavam, ar-condicionado e outras coisas. Então não sei que peça que está lá a reforma. Segundo ponto também, existe essa demanda de médico legista, porém, a central, eu não sei a parte dos legistas como funciona, o IC, existe um coordenador, que nós pertencemos a Campinas, e está sendo aberto mais 2 polos, viabilizando uma regional com mais médicos legistas, mas falando de um local apropriado para isso. Foi feita uma reunião com o prefeito municipal, o qual ele cedeu um terreno, porque existe um recurso do governo do estado para fazer a construção, como foi feito em Bragança Paulista, se eu não me engano, e esse terreno foi cedido, está fazendo uma demarcação para isso, para que possa fazer a construção através do governo do estado, e através disso ser uma regional onde poderá ser capacitados mais médicos legistas e ter vaga para isso. Então, o prefeito municipal, mais alguns órgãos também, como delegado seccional, mais o perito Márcio, que é o chefe do IC de São João da Boa Vista, estão preocupados com essa situação, me procuraram, foi feito algumas reuniões, e está em andamento toda essa negociação para a doação desse terreno para o IC, recurso do governo do estado, que há verbas para isso, para ser uma regional e ter mais médicos para atender a região, ser sede aqui.
e a reforma também do local onde faz as autópsias, para esclarecimento dos vereadores e da população. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Vick. Bom, eu gostaria de cumprimentar o vereador Chaves por este tema e também as informações do vereador Gerson, mas eu gostaria de fazer uma colocação um pouco diferente e também realmente argumentando todas essas informações. Eu acho um absurdo aonde São João da Boa Vista é a cidade que tem mais população de toda a região. E aonde nós temos uma seccional de polícia civil. E qual o motivo que hoje se foi um ML para São José do Rio Pardo? O motivo é político, gente. É que lá tem deputado, tinha o deputado Silvio Torres que levava as coisas para São José e não trazia para São João. É que nós não temos hoje um deputado na nossa cidade para poder lutar pelos interesses da cidade. Esse é o motivo que hoje nós não temos ML em São João da Boa Vista com atendimento. Fora o tempo enorme que o Estado não abre concurso público para médico e legista. É o caso hoje. Hoje a polícia está sem recursos nenhum. A polícia hoje. Você vê a Polícia Civil, na época que eu fui vice-prefeito, nós tínhamos aqui 4 delegacias de polícia civil, 6 delegacias. Nós tínhamos aqui quase que em torno de 20 investigadores. Hoje nós temos quanto? Hoje nós temos quantos investigadores em São João da Boa Vista? Um número muito pequeno, gente. Isso é uma demanda, tá, do governador do PSTB, que deixou faminto esse Estado com relação ao servidor público. Não vamos nem falar de salário, né? Não vamos nem falar de salário. Mas é com isso mesmo, é falta de política para trazer as coisas para São João da Boa Vista. Nós não temos deputado estadual, nós não temos deputado federal. O que justifica hoje um ML em São José do Rio Pardo? Sendo que São João da Boa Vista tem uma seccional de polícia. É isso. É isso que está acontecendo. Falta de poder político para realmente lutar por interesse de São João da Boa Vista. Pela ordem, vereadora Câmara. Eu gostaria de aproveitar o tema que eu acho que é oportuno e extremamente atual. Eu acho que o Chaves trouxe à baila. E gostaria de dizer que aqui no nosso município já estão acontecendo algumas ações. Estão em fase inicial, mas estão acontecendo. Nós temos na nossa universidade, aqui na Unify, um grupo, um laboratório de pesquisa ao uso de substâncias psicoativas, que trata tanto de drogas lícitas quanto ilícitas. E a maneira mais objetiva que nós tentamos trabalhar dentro desse laboratório é com prevenção. Tanto que o ano passado, 10 docentes da universidade foram fazer um curso do SUP e do Free Mind, foram capacitados internacionalmente, e hoje nós estamos dando um curso para as coordenadoras do Departamento de Educação, para serem multiplicadoras nas suas escolas. A próxima etapa vai ser fazer com as professoras do Estado, concentrando principalmente numa ação em São João da Boa Vista. Esse curso já está na sua terceira semana, seu terceiro nível, né? Então, são encontros mensais que nós estamos trabalhando com as professoras e com o Departamento de Educação, visando justamente a prevenção. E também o departamento que está, um grupo de trabalho, um laboratório de pesquisa, diretamente ligado ao suicídio. Então, esses 2 modos que você falou muito bem, que nossa cidade precisa bastante, estão começando a ser trabalhados de uma maneira mais intensiva, e muita coisa ainda acho que a gente tem que fazer. E nós, enquanto câmaras, temos que estar bem atentos a que nós podemos trazer a nível de prevenção que seja efetivo. Porque paliativo e repreensivo, nós temos outras cadeias que vão acabar trabalhando, não adianta nada. Nós temos que trabalhar com a prevenção, porque cada dia mais o que a gente observa são os nossos jovens com a doença do século. A doença da depressão e a presença de substâncias psicoativas no cotidiano dessas crianças e de jovens. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Nós temos sempre que trazer à pauta
porque é o mote desse século. E não é uma doença exclusiva de São João da Boa Vista. É uma doença do mundo. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Chaves. Assim, eu acho o que a CAN falou, eu não sabia que já existia esse programa, né? Eu acho que é fundamental, é de extrema importância, como eu já havia falado, né? E eu não sei, CAN, qual que é a possibilidade, né, de expandir para equipes multidisciplinares esse programa. Pois, assim, da mesma maneira como eu falei, você também terminou a sua fala no final aí, a prevenção. A prevenção é tudo, né, nesse mundo, infelizmente, da droga, do álcool, dos vícios, né, e que culminam com depressão e com suicídio. Eu não sei se a Unify tem estrutura para expandir isso para mais pessoas. Posso retornar? O nosso objetivo enquanto grupo de trabalho, enquanto laboratório, é justamente, nós começamos com a escola porque para nós é o ponto principal, onde estão os jovens e as crianças. Mas nós também vamos fazer o trabalho com os departamentos de promoção social, de saúde. Nossa intenção é fazer que isso aconteça de uma maneira como se fosse uma onda, onde todas as pessoas possam estar englobadas e multidisciplinarmente estarem conversando, porque não adianta fazer atitude isolada. O nosso objetivo principal, e isso, graças a Deus, nós tivemos uma receptividade muito boa de todos os departamentos, a nossa possibilidade, a nossa intenção e a nossa vontade, e nós vamos conseguir fazer isso como se fosse um trabalho multidisciplinar, sim. Só que nós não temos pernas ainda para fazer com todo mundo. Então, para isso, a gente precisa capacitar para que possa ter os multiplicadores. Então, o objetivo nosso é formar os multiplicadores. É uma coisa extremamente importante e pertinente, eu acho, Chaves. Porque a andorinha não faz verão. E nós temos que trabalhar, sim, em equipes multidisciplinares. Século agora não tem jeito de não trabalhar com equipe multidisciplinar. E multidisciplinar em todas as áreas. Não é só na área da saúde, só na área da educação, é na área da segurança, é na área pública, são em todas as áreas. É começarmos a olhar nessa casa políticas públicas que possam ser trazidas para que nós possamos minimizar essa situação por meio da prevenção. Eu tenho certeza que aqui na nossa casa, cada um de nós conhece alguém que está passando por um momento difícil desse. Desculpe, Claudinho. Mais algum vereador? Eu gostaria... Com licença. Pela ordem, vereador Claudinho. Aproveitando, né, infelizmente, esse momento, né, e realmente está nas notícias da cidade, em todos os cantos, pelo que a CAN falou, parabenizando realmente a Unify pela atitude, né, pela coragem, e o tema tão atual. Eu estava falando com a CAN se poderia convidá-los a vir aqui, né, na casa, convidá-los a comparecer e explicar, né, dar uma orientação para nós do que está sendo feito. Acho que é de muita importância, seguindo o que o Chaves comentou, né, da carência, e hoje pela fala da CAN, que realmente já existe um programa nesse sentido, mesmo que ainda esteja nos primeiros passos, mas seria interessante a gente saber do que está acontecendo, inclusive poder ajudar em alguma coisa. Eu quero agradecer ao Dr. Paulo pelas palavras, por estar explicando para a gente, parabenizar o Chaves pelos temas que trouxe a essa casa hoje, o Vic, por ter tido essa iniciativa de estar falando como... Oi? Deixa eu acabar de agradecer, eu vou dar meu ponto de vista, hoje a Patrícia já fala. Ao Vic, o Cão, obrigado pelas informações, acho que é importante que a casa fique sabendo. Ao Gerson, por ter ido atrás tão rapidamente, junto com o Poder Executivo, atrás do que vinha acontecendo com o IML. Dizer que está entrando nessa casa hoje o projeto de lei 049 de 2019 do Executivo, que trata justamente sobre o Conselho de Políticas Públicas de Álcool e Drogas. Eu acredito que, juntamente com a fala da CAN, poderíamos sim estar convidando o pessoal da Unify, o novo conselho,
e mais o Comem, que faz um trabalho também em nossa cidade, para que possa estar vindo falar com os vereadores e unirmos forças sobre esse tema. Então, peço para a mesa que faça esse convite aos três, para que possamos sim estar debatendo. Pela ordem, senhor presidente. Palavra aberta a Patrícia Magalhães. Só complementando, o Comad. Comad. Isso. A Comad, inclusive, vai ter uma ação dia 24 de junho. Ok. Patrícia. Bom, aproveitando a oportunidade do tema, existe um projeto sobre saúde mental que fortalece a questão do CAPS, né, e inclusive a possibilidade de internação em hospital geral, para alguns casos, porque existe uma dificuldade muito grande nessa questão da internação. E existe uma possibilidade de internação em hospital geral de casos agudos. E isso não afasta o paciente da família, e é uma coisa que realmente tem um efeito. Ou até o próprio CAPS funcionar de uma forma diferente. São os casos mais graves para hospitais gerais. Eu acho que são coisas que a gente precisa discutir. Eu tenho inclusive, um projeto que me foi entregue para uma associação daqui de São João, formado por psiquiatras e psicólogos de São João, e eu vou ver da possibilidade de alguém dessa associação também vir falar, e falaria ao presidente e à mesa. Ótimo. Você já passa o Biar, por favor? Só para complementar a fala da Patrícia, pela ordem, vereador Chaves. Existem algumas cidades que o CAPS funciona 24 horas justamente para isso, para as internações. Não são, é difícil porque o custo é alto, entendeu? Mas tem algumas cidades mas tem algumas cidades que o CAPS funciona para receber esses pacientes por exemplo, numa depressão aguda, numa esquizofrenia aguda, o CAPS funciona 24 horas. Tá, eu iria trazer um tema hoje a respeito dos andarilhos da cidade. Eu gostaria, então, que o Biar já pudesse, juntamente com esse pessoal que vai vir, se poderia trazer aqui o promotor Donizete, porque nós estamos tendo dificuldade nas internações compulsivas. Compulsórias, desculpa. E porque o que vem acontecendo? Às vezes a família quer internar o membro da família que está doente e tem que passar pelo CAPS, depois tem que ir para o pronto-socorro, e às vezes o paciente não vai, não quer ir. Então, aí tem essa demanda da promotoria de estar estar liberando essa internação. Nós tivemos um caso que um andarilho ele tem problema, ele é de Vargem Grande do Sul. Semana retrasada, ele estava andando pelo comércio da Ademar de Barros e, infelizmente, 15, 20 dias sem tomar banho, fazendo todas as necessidades na roupa, você imagina o odor que ele estava. E a promotoria veio, a assistente social fez um belo trabalho, deu um banho, colocou roupas novas e mandou ele de volta para sua cidade, que é Vargem Grande do Sul. Para minha surpresa, ontem ele já estava em nossa cidade novamente. E ele, a hora que ele bebe, ele fica agressivo. E ele arranca sua roupa dentro das lojas, faz suas necessidades dentro da loja, taca lata nos outros. E eles estão esperando a promotoria dar essa internação compulsória. Quer dizer, então a gente até poderia chamá-los para ver se há jeito de ter agilizar essas internações, tanto para as drogas quanto para esses problemas. Então, eu só estou dizendo porque é um caso que vem a calhar, essa falha, essa demora tem ocasionado problemas para os familiares e para os comerciantes da cidade, para tudo. Então, acho que a gente poderia estar vendo para chamar todo mundo junto. Uma sugestão seria, porque quando não existem alguns CIDs, que é o Código Internacional de Doenças, que hoje dispensa a autorização do paciente, né? Mas eu não sei se é o caso. No caso de álcool e drogas, não. É o caso. Né? Sim. E aí dispensa. E outra coisa, eu acho que a gente poderia ver a OAB disponibilizar advogados para entrarem pedindo essa supressão de consentimento nos casos em que o CID não permite. Ótimo. Eu sei porque no plano de saúde eu respondo essas ações,
quando o paciente não quer ser internado, então eu respondo algumas ações, porque o plano é acionado para disponibilizar a vaga, como a prefeitura e a ação é proposta contra o paciente para o juiz poder autorizar por ele. Mas acho que a OAB poderia ser chamada a integrar. Também. Acho que seria muito interessante. Ótimo, muito ótimo. importante. Acho que seria uma reunião muito forte. Dr. Chaves? Com relação às patologias que podem ou não dispensar a internação compulsória, hoje existe uma resolução que permite a internação se algum membro da família se responsabilizar. Então, é que nem era antigamente. Tem um dependente, a família precisa daquela internação, se a família autoriza imediatamente essas clínicas de recuperação, hospitais, eles vêm com as suas equipes, pegam essas pessoas e levam, sem a necessidade da autorização do Poder Judiciário. Interessante. Então, chamar também as ciências sociais, porque elas que estão em contato direto, eu acho que é muito importante para a gente podermos debater isso daí. Eu acho importante isso, principalmente com relação ao Santarilho, que provavelmente deve ter droga aí no meio, deve ter álcool, tudo. Esse é um caso que não precisa da internação compulsória. O que ele precisa, no caso aí, que eu acho que é o mais difícil, é a vaga. Porque as vagas são muito restritas. Sim. Mas não precisa mais da necessidade do Poder Judiciário. Então, eu vou estar falando com a mesa para estar convidando todo esse pessoal. Eu acho que o mais breve possível, talvez semana que vem já marcamos. Não, mas eu acho que nós poderíamos estar marcando. Mas estar marcando esse tema separado, uma reunião com todo o pessoal aqui, você entendeu? Mas não na sessão, justamente. Marcar no meio de semana, Chaves, porque aí serão muitas entidades. Eu acho que seria importante essa discussão. Pode ser assim? Então tá ok. Eu vou estar pedindo para a mesa, então, estar verificando a possibilidade de melhor datas para eles. E nós marcamos, então, no meio de semana. Correr os trabalhos, então. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda a verificação dos vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Namalho, João Moreto, Dr. Chaves, o professor Acan, João Anselmo, Tite, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda, Bira e Anério Pedroto. Feita a verificação havendo número legal e regimental. Bom, já tinha acabado os ofícios já, né? Pequeno, pronto. Tem mais algum vereador a usar a... Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo o trabalho regimentalmente por 15 minutos. E o ar está desligado. Não, começa de aqui. O vice-presidente. Eu sei, você não sabe. O vice-presidente está ali. O vice-presidente. Quem vai continuar a tocar? Conseguiu? Não, eu peguei para olhar e estou vendo outra coisa. Oi. A gente precisa terminar as emendas, eu e a Câmara. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda a verificação da presença dos vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Dr. Chaves, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, Tite, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda, Dr. Zé Eduardo, Gerson Araújo, Vicky, Bira e Odair Pedroto. Feita a verificação e havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloca em deliberação a ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2019. Em discussão, em votação,
Aprovada. Aprovada a ata da 11ª sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Projeto de Lei Legislativo número 17, de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, denomina-se Maria Imaculada Pranuve Palota Francisco, OCAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei do Legislativo 017 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de lei do Legislativo 017 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em segunda discussão. Projeto de lei número 39 de 2019 do Executivo cria uma vaga no cargo de fiscal de saúde pública, constante na tabela B do anexo 1 da lei número 670/92. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e atividades relativas aos servidores públicos municipais. Tendo sido aprovado o projeto de lei do Executivo 039 de 2019, em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 039 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 039 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em primeira discussão. Projeto de lei número 040 de 2019 do Executivo altera o artigo 2º da Lei 3.772, de 17 de dezembro de 2014, já alterado pela Lei número 3.802, de 11 de março de 2015. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e atividades relativas aos servidores públicos municipais. Lidos pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 40 de 2019. Em discussão, em votação. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Claudinho. Gostaria de pedir dispensa de interstício. Eu vou colocar o pedido do vereador Claudinho de dispensa de interstícios do projeto número 40. Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê dispensa de interstícios do projeto de lei do Executivo 40. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 40 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei 042 de 2019 do Executivo revoga a lei número 4.369 de 2 de outubro de 2018, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Inoveinox Equipamentos e Montagens Industriais Limitada, empresa cadastrada ao CNPJ número 15.668.472.000194, de acordo com o disposto do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal número 8.666 de 93, no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 99 da Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista e da Lei Municipal 1173 de 2003. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 42 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 42 de 2019. Projeto de lei número 43 de 2019 do Executivo dispõe sobre a instalação e o uso de extensão no passeio público denominado Parklet, no município de São João da Boa Vista, e da outras providências. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Obras, Serviços Públicos de Atividades Privadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Campos. Eu peço dispensa de interstício para esse projeto. Vou colocar o pedido da vereadora Campos, dispensa de interstício. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Que se dê dispensa de intertícios do projeto 43 de 2019. Ainda não. Agora eu vou colocar em discussão então o projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 43 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Os dois não, os meninos foram presos, os alunos da minha irmã. Agora eu vou ler, o primeiro secretário vai ler a emenda do projeto 05 de 2018. Emenda modificativa do artigo 2º do projeto de lei número 005 de 2018, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento para a descontaminação e asepsia da areia usada em locais de recreação públicos ou privados, tais como creches, parques, praças, escolas, clubes, quadras de esportes, condomínios e afins existentes no município de São João da Boa Vista. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º, que passará a rigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O poder público regulamentará o disposto desta lei, podendo utilizar, dentre outros, os seguintes critérios. Inciso 1º. Os padrões específicos para a descontaminação e asepsia. 2º. Normas e periodicidade para os procedimentos. 3º. Competência da fiscalização e sanções cabíveis tanto a órgãos públicos como entidades particulares. 4º. O órgão responsável pelos procedimentos. Assinaram a emenda Gerson Araújo, Patrícia Magalhães e Rui Nova Onda. Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça? Não, tem que falar. Não? Eu vou pôr em discussão a emenda do projeto 05 de 2018. Em discussão, em votação, aprovada. Aprovada a emenda do projeto de lei legislativo 05 de 2018. Projeto de lei do legislativo número 005 de 2018, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento para a descontaminação e asepsia da areia usada em locais de recreação públicos ou privados, tais como creches, parques, praças, escolas, clubes, quadras de esportes, condomínios e afins existentes no município de São João da Boa Vista. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Legislativo 05 de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 05 de 2018, bem como a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Vou pedir ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei legislativo 013 de 2019. Emenda supressiva ao artigo 4º do projeto de lei número 013 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas escolas públicas e particulares do município de São João da Boa Vista, que oferecem ensino infantil, fundamental e médio, e da outras providências. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 4º do projeto de lei número 013 de 2019 do Legislativo. Assinaram a emenda Gerson Araújo, Patrícia Magalhães e Rui Nova Onda. Eu vou pôr em discussão a emenda modificativa do projeto de lei 013 de 2019. Em discussão, em votação,
Aprovado. Aprovada a emenda do projeto de lei 013 de 2019. Projeto de lei legislativo número 013 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas escolas públicas e particulares do município de São João da Boa Vista, que oferece ensino infantil, fundamental e médio, e da outras providências. Parecer favorável das comissões de Justiça e Educação, Saúde e Assistência Social. Lidos pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei legislativo 013 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do legislativo 013 de 2019, bem como a emenda supressiva apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesa por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. O primeiro inscrito em explicações pessoais... Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.